O Renan deu gancho para Devin White e Lavonte David, e o Igor vai falar e depois o Renan fala em cima. Igor, foi muito falado que quando a gente escolheu o Kay Walker na 22 do draft, que foi criticado por 90% dos torcedores dos Packers ali durante o draft, foi se falado que era para espelhar essa dupla de linebackers dos Buccaneers, né? Para fazer o estrago que eles vêm fazendo aí nos últimos anos. A gente dá para afirmar isso depois de 2 jogos, que o plano é esse mesmo, ou fugiu um pouquinho disso aí? Pelo menos na minha visão, a tentativa é essa. Agora, você vai repetir a mesma qualidade dos dois aí é outra história, né? Enfim, mas que o Packers está numa tentativa de espelhar essa dupla de inside linebackers, isso tá, né? Tanto que o Quay Walker, como você próprio disse, foi muito questionada a escolha dele, né? Ninguém gostou da escolha, só que nesses 2 jogos ele vem surpreendendo, né? Tanto que aquela jogada que ele fez com o Justin Fields, até destaquei no podcast passado, em que ele foi tão preciso, tão veloz, cara, que é uma coisa assim absurda, porque ele foi no momento exato taclear o Justin Fields, que forçou o Justin Fields, bateu o joelho no chão antes de tocar no pipeline, que viraria TD. Então, é uma perspectiva que a gente fica muito animada, né? Muito animada de ver o Walker atuando desse jeito. Agora, você vai ser uma dupla parecida com David e White, aí é outros 500. Tanto que, olha que engraçado, né? O Aaron Jones até falou, até acho que até tinha colocado lá no Twitter, que perguntaram para o Aaron Jones sobre a atuação do Walker, né? E qual jogador que o Walker estaria parecido, com quem se pareceria, né? E aí o Jones falou que ficou pensando, né, em qual nome, e daí ele disse que seria o Devin White, que seria um cara com característica parecida. Enfim, ele vai puxar a sardinha para o companheiro dele, né? É claro, né? Mas que é uma perspectiva boa para o futuro, isso é, né? Eu diria que em atributos físicos o Walker ele vai se aproximar muito do David Dwight em breve. Agora a gente resta saber se tecnicamente e mentalmente vai chegar a esse nível, porque os caras são 2 monstros e o Renan deu aí, a gente não sabia que o Joaquim Hicks já não ia jogar domingo. Eu não consigo ficar assim, esperançoso com alguma coisa. Se ele me fala que o David ou o White não iam jogar, aí eu já ficava mais esperançoso, assim, né? Porque faria muito mais diferença, né? Enfim. Fala um pouquinho aí da. Pode encher a bola agora, Renan. Aquele momento de encher a bola mesmo dos teus jogadores, dos ídolos do time, né? Além do Brady, é claro. Momento clubista. Momento clubista. Pode encher a bola dos dois aí, que os dois merecem. Mas, assim, eu vou falar do meu segundo jogador favorito do Buccaneers, porque eu só vou fazer um resumo. Eu comecei a acompanhar o Buccaneers com o QB do Buccaneers era Josh Freeman. Para quem não conhece, dá uma pesquisada aí. É ruim para mais de metro. Então, assim, eu peguei uma fase de transição do Buccaneers. Então, eu peguei o draft do Lavonte David. Eu vi esse cara crescendo dentro do Buccaneers como um líder e como jogador, entendeu? Muita gente criticava ele, principalmente no último ano do Luke Kuechly no Panthers. O David, sem ser clubista, ele já dava um sinal que ele estava melhor que o Luke Kuechly, que na época era considerado o melhor linebacker da divisão e da conferência, entendeu? Na posição, né? E assim, o David já vinha nessa caminhada, e acho que o Devin White, muito do que ele é hoje, ele deve ao Lavonte David. Na questão de conselhos, de mentoria, de jogo, de leitura de jogo, do que o Lavonte David tinha, e ele passou para o Devin White, entendeu? Porque esse cara, a princípio, no lugar do Devin White, seria o Kwon Alexander, que já passou pelo Saints, pelo San Francisco 49ers, que saiu do Bucks, né? E aí o Bucks, no draft seguinte, draftou o Devin White. E aí o Lavonte David veio, junto com a comissão técnica, veio lapidando
o Devin White e se tornou essa dupla de linebacker, de inside linebackers fantástica. Eu não tenho nem que reclamar desses caras. Assim, eles são o fino do futebol americano na posição deles. Mas eu não quero falar, mas eu acho que o Packers está querendo fazer algo parecido também, né, Rodolfo? Porque não é normal ter pegado o Quay Walker com o Campbell tendo renovado o contrato, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que o Renan falou aí. Vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer no Packers. O Campbell ser o mentor do Walker, né? A ideia era essa mesmo. Você paga um salário, você paga um contrato caro para um linebacker, inside linebacker, que é uma coisa que os Packers não faziam há muito tempo. Ficavam movendo o Clay Matthews na época do Clay Matthews para não pagar ninguém. Aí agora você paga um contrato caro e drafta na primeira escolha do Packers no draft, você drafta um inside linebacker. Ficou um negócio meio estranho. Então a ideia de todo torcedor dos Packers era isso. A gente está tentando copiar o Bucks.